No vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos momentos mais aguardados do concurseiro e também um dos momentos mais temidos quando ele de fato acontece, que é a publicação do edital. E agora, o que eu faço quando o edital é publicado? Se você não me conhece, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, meu nome é Thomas Jorgensen, eu sou auditor fiscal da Receita Federal, tendo passado em primeiro lugar nacional nesse concurso, sou coach, professor e mentor para concursos. Quando o edital sai, a sua abordagem vai ser basicamente definida pelo que você fez antes. Se você teve uma boa preparação no pré-edital, se você cumpriu as etapas com sabedoria, você vai fazer um pós-edital um pouco mais tranquilo, isso é fato. E eu estou aqui para explicar a situação para uma pessoa que fez o dever de casa, ou pelo menos boa parte do dever de casa. Se você está no pós-edital de forma aventureira, digamos assim, se você pegou um edital gigantesco sem nunca ter estudado, pode ser que as dicas que eu for dar aqui não vão servir para você. Eu sinto muito, mas eu preciso levar em consideração uma pessoa que está na caminhada rumo à aprovação. Então, quando o edital é publicado, a primeira coisa que você vai fazer é tirar um dia inteiro para analisar o edital com muita calma. Você vai analisar o edital, você vai analisar as datas do edital, data limite para pagamento, data limite para fazer a sua inscrição, data das provas. Você vai analisar também as disciplinas e o conteúdo programático de cada disciplina. Ou seja, não vale apenas ler o título das disciplinas. Tem que ler o conteúdo programático da disciplina também. Ah, Thomas, por que isso é importante? Vou dar um exemplo. No meu concurso, que foi em 2012, o concurso de auditor fiscal, veio uma disciplina chamada Direito Tributário e no concurso anterior tinha uma disciplina chamada Direito Previdenciário. No meu concurso, a disciplina com o título de Direito Previdenciário desapareceu. A primeira reação de muita gente foi falar assim: nossa, não vai mais cair Direito Previdenciário. Isso foi um grande engano, foi um grande erro, porque quando você analisa o conteúdo programático de Direito Tributário daquele concurso, você consegue ver que todo o conteúdo programático de Direito Previdenciário foi colocado dentro de Direito Tributário. Aí eu pergunto para você, Direito Previdenciário deixou de ser cobrado? É claro que não, apenas estava junto com o conteúdo de direito tributário. Então analise muito bem o título das disciplinas, sim, claro, mas também o teor, o conteúdo programático de cada disciplina. Você vai analisar também a dimensão de cada disciplina. Você vai pegar ali os pacotes que vão ser gerados nesse concurso, ou se você quiser estudar por livro, você vai pegar um livro e vai ver todos os capítulos referentes aos tópicos daquele edital, ou num curso em PDF, todas as aulas referentes aos tópicos daquele edital. Você vai fazer uma estimativa da dimensão de cada uma das disciplinas e você também vai ver, obviamente, o custo-benefício de se estudar cada uma das disciplinas. E aí você vai ter que analisar a pontuação de cada disciplina, né? O peso que cada disciplina vai ter nesse concurso. Nesse cenário de pós-edital, claro que não é uma regra rígida, mas via de regra, a gente dedica aí aproximadamente 70 a 80% do tempo às matérias que são novidades e 20 a 30% do tempo às matérias que são antigas, que você já vinha estudando há bastante tempo. Eis a importância de você fazer o seu dever de casa antes do edital ser publicado. Beleza, o edital foi publicado, analisei as disciplinas, vi o custo-benefício, o que eu faço agora? Bom, primeiramente você vai fazer uma estimativa de quantas horas de estudo você vai ter até o dia da prova. Pega um calendário, veja o seu dia, se você trabalha, calcule quantas horas você vai estudar nos dias de trabalho, quantas horas você vai estudar no final de semana, faça uma estimativa de quantas horas você vai estudar, para daí pegar esse total de horas e distribuir nas disciplinas que são cobradas no seu concurso. Ok, a hora que você chegar num número de horas, recomendo que você respire fundo e baixe um pouquinho aquela quantidade de horas que você cogitou estudar inicialmente. Porque geralmente quando o edital sai a gente está super empolgado, a gente joga a carga horária lá para cima e muitas vezes quando os dias vão passando, a gente vai tentando estudar, a gente vê que não é tão fácil cumprir aquela carga horária estratosférica que a gente tinha cogitado fazer. Então pega uma carga horária um pouco mais conservadora, tá? Quando eu fiz o meu cálculo, eu tinha calculado mais ou menos ali 407 horas, se não me engano, e aí eu baixei para 300 horas. Veja bem, presta atenção nisso aqui. Isso não quer dizer que você vai estudar menos horas. Quer dizer que para efeitos de cálculo, para efeito de distribuição de horas para as disciplinas, você vai fazer um cálculo conservador. Se ao longo dos dias você for conseguindo estudar mais horas, aí essas horas a mais, né, serão um lucro bem-vindo, né, um bônus bem-vindo que você vai distribuir frente às disciplinas na mesma proporção. Então você vai pegar as disciplinas que têm um peso maior
que tem um custo-benefício maior e vai colocar mais horas para aquelas disciplinas. Então, você vai dividir as disciplinas em 2 grupos, as disciplinas que você já estudou e as disciplinas que você não estudou, e você vai ver o peso que cada disciplina vai ter. Não necessariamente as disciplinas que você já estudou, você vai dedicar uma carga horária baixa. Eu, por exemplo, em contabilidade, mesmo no pós-edital, eu dediquei uma carga horária considerável, porque é uma disciplina muito temida, muito difícil e com uma quantidade muito grande de questões. O mesmo valia para direito tributário. Agora, outras matérias, como direito constitucional, direito administrativo, auditoria, direito civil, direito penal, matérias com peso bem menor no concurso e que eu já tinha estudado, aí eu estimei uma carga horária muito pequena para elas no pós-edital. A título de exemplo, direito constitucional, por exemplo, eu estudei 7 horas apenas nos últimos 2 meses e meio até a prova. Para quem já estudou direito constitucional, 7 horas não é nada. Então, nessas 7 horas, eu apliquei técnicas para poder circular o assunto estudado, passei por vários assuntos em pouco tempo, foquei em maneiras ágeis de se revisar e abordar os conteúdos, para conseguir nessas 7 horas revisar o máximo de assunto possível. O grande volume, o grosso das horas que eu consegui juntar, eu dediquei para as matérias que eram novidade. E aí você vai pegar essas horas e vai distribuir para as matérias que possuem uma pontuação maior, que tem um custo-benefício maior de se estudar. E aí, à medida que você for estudando, você vai colocando as horas nas matérias que você efetivamente estudou. Então, se hoje vamos supor que no pós-edital você tinha planejado estudar 30 horas de contabilidade. Se hoje você estudou 1 hora de contabilidade, você vai lá, risca 1 hora e aí faltam então 29 horas. Estudei 2 horas de, por exemplo, comércio internacional. Você tira 2 horas. Você tinha planejado estudar, por exemplo, 40 horas de comércio internacional, você tira 2 horas, sobram 38. Assim você vai contabilizando as horas que você vai estudando em cada disciplina para que você consiga ter uma noção muito precisa ou o mais precisa possível de como você está gastando as suas horas neste precioso período que é o pós-edital. Muita coisa é decidida no pós-edital. Muitas vagas são decididas no pós-edital. Então muita gente quando o edital sai já está fora, mas tem muita gente na briga. E essa galera que está na briga, a forma como esse pessoal vai abordar o pós-edital vai ser determinante para saber se elas vão ficar do lado de dentro ou do lado de fora das vagas. Um outro ponto muito importante é vocês saberem o seguinte: a quantidade de horas que você calculou para cada uma das disciplinas, ela pode e deve sofrer adaptações e alterações ao longo do pós-edital. Mas por quê? Se você estimou que, por exemplo, você ia dedicar 40 horas para a legislação tributária e 30 horas para a legislação aduaneira, pode ser, se essas disciplinas são inéditas para você, pode ser que ao longo dos estudos, à medida que você for estudando essas disciplinas, você descubra que na verdade uma dessas disciplinas é bem mais simples do que você achava e a outra era bem mais difícil do que você achava. Então, se você tinha estimado 30 horas para uma e 40 horas para outra, você pode pegar dessas 30 horas, pode pegar 5, se você achou muito fácil, e tirar 5 horas dessa e jogar 5 horas para outra e fazer essas adaptações. É lógico que essas adaptações são importantes porque você não conhece as disciplinas ainda. Você fez uma estimativa pelo volume das disciplinas, pelo peso dessas disciplinas, pela pontuação, que elas vão ter na prova, mas a complexidade das disciplinas e assim, o conhecimento mais íntimo dessa disciplina você vai ter à medida que você vai estudando. Então é natural que você faça adaptações e que você transfira horas de uma para outra de acordo com a experiência que vocês vão ganhando. Então, uma dúvida muito importante: Thomas, eu estudo por ciclos no pós-edital ou não? A resposta é mais ou menos. Você pode tentar fazer isso sim, mas via de regra no pós-edital a gente fica à mercê da publicação das aulas dos principais cursinhos. Então, uma disciplina nova, o professor vai ter lá um cronograma de publicação das aulas e aí você vai ficar à mercê disso. É uma aula nova, uma aula que você nunca estudou, uma disciplina que você nunca estudou. Então, as aulas disponíveis você vai lá e mata, dedica boa parte do tempo para as aulas que já estão disponíveis. E aí quando você se sentir seguro nelas, você volta a atenção para as disciplinas antigas, faz aí algumas baterias de questões, algumas revisões, resumos, mapas mentais, marcações, lei seca, enfim. E aí, a partir do momento que uma nova aula é publicada daquela disciplina nova e que tem uma grande pontuação, aí você vai e se debruça sobre essa nova aula e assim você vai coordenando os estudos.
Então pode ser que o estudo por ciclos, propriamente dito, ele te leve a estudar uma disciplina que às vezes naquele momento é uma disciplina que você não quer estudar, porque pode ser que você já tenha saturado aquelas aulas e ainda não tem uma nova aula disponível. Então você pode fazer adaptações no estudo por ciclos. Mas fato é que o conceito básico de você alternar uma pluralidade de disciplinas continua plenamente válido no pós-edital. Então, definiu uma estimativa de horas que você vai estudar, definiu que você vai dedicar a maior parte do tempo para as matérias novas e que tem a maior pontuação, maior custo-benefício, começou a estudar, vai alocando as horas e vai fazendo isso enquanto as aulas vão sendo publicadas, dando atenção principalmente para as matérias novas com alta pontuação e nos intervalos propícios para isso, você vai lá e revisa um pouco das matérias antigas e depois volta a atenção para as matérias novas. Vá fazendo isso até mais ou menos faltar uns 20 dias para a sua prova. E aqui eu vou fazer um parêntese. Nesse período, pessoal, a partir do momento que o edital é publicado, você tem que sim fazer uma análise do edital, tem que entender muito bem o edital, mas é bem possível que as aulas referentes a essas novas disciplinas que têm uma alta pontuação, pode ser que elas não tenham sido publicadas ainda. Às vezes leva uma semana, 10 dias até a primeira aula ser publicada. Então, enquanto isso não acontece, você vai revisando as matérias antigas. Não estou dizendo para você descartar as matérias antigas, porque isso também é muito perigoso. Só que, logicamente, se você está estudando algumas disciplinas há 2 anos e vem o edital com 5 matérias novas, é lógico que você vai ter que dar prioridade para as matérias novas, mas isso não quer dizer que você vai negligenciar por completo as matérias antigas. Isso é muito importante de vocês entenderem, ok? Então, à medida que as matérias novas forem sendo lançadas, vocês vão se debruçando sobre elas, conciliando ali numa proporção de 70-30 ou 80-20, dependendo de quanto vier de novidade. Chegou ali nos últimos 20 dias, é hora de ligar um alerta. É hora de, salvo raríssimas exceções, não abordar mais assunto novo. Nos últimos 15, 20 dias ali, é hora de você pegar tudo que você estudou e revisar, exercitar, trabalhar em cima para que no dia da prova aquilo venha à tona para você conseguir resolver uma questão. De nada adianta você ficar ali 2 meses e meio estudando assuntos novos e chegar no dia da prova sem revisar nada, e aí você não vai conseguir colocar em prática nada daquilo que você estudou. Então pegue os últimos 20 dias, e aí no comecinho desses 20 dias, de repente, dê uma resgatada naquelas matérias antigas lá que você estuda há mais tempo, rapidamente, pegue ali algumas horas, algumas metas ali para cada uma dessas disciplinas, faça questões de variados assuntos, faça simulados, faça provas inteiras, cobrando a maior quantidade, de assuntos possíveis dessa disciplina, para que depois ali de 3, 4, 5 dias, vocês possam ali, a partir dos últimos 15 dias ali, voltar novamente a atenção para as matérias novas e realmente martelar essas matérias novas, revisar tudo que você puder dessas novas aulas que tenham uma pontuação relevante. E aí, nesses últimos 20 dias, comecem a se atentar tanto nas matérias antigas quanto nas matérias novas, e de alta pontuação, para aqueles detalhes que são difíceis de memorizar a longo prazo. Pode ser um assunto que você estuda há mais tempo, por exemplo, repartição de competências lá de direito constitucional. É um dos primeiros assuntos que você vai estudar. Só que é muito difícil manter aquilo memorizado por muito tempo. Então, se esse for um assunto que vai ser cobrado na sua prova, nos últimos 20 dias, comece a se atentar para assuntos desse tipo. Ainda não é o momento de você memorizar todas as competências, tá? Mas a partir do 20º dia, faltando 20 dias ali para a prova, comece a se atentar a essas decorebas, comece a separar essas decorebas para que daí nos últimos 4, 5, 6 dias vocês realmente se debrucem sobre essas decorebas monstruosas. Essa parte de repartição de competências, alíquotas, prazos muito específicos e difíceis de memorizar, aqueles, por exemplo, licitações de contratos, tem lá vários casos de inexigibilidade de licitações, dispensa de licitação, prazos, alíquotas. Em legislação tributária sempre tem muitos casos de alíquotas para memorizar, para prazos, enfim, aquelas decorebas mais monstruosas vocês vão realmente pegar em cima ali nos últimos 6 dias mais ou menos ali, para daí chegar no dia da prova com aquela bateria de assuntos memorizados para conseguir chegar na prova e fazer a melhor prova possível. Pergunta frequente: Thomas, eu estudo até a véspera da prova ou não? Depende. Você tem que fazer aquilo que te deixa mais tranquilo na véspera da prova. Eu, particularmente, jamais conseguiria ir no cinema 1 ou 2 dias antes da minha prova.
Então, para mim, o que mais me tranquilizava era, de fato, continuar estudando, pegar esquemas, resumos, lei seca, ficar ali memorizando, exercitando. Isso era o que me deixava tranquilo. Tem gente que fica nervoso fazendo isso, então, de repente, para essa pessoa seria legal ir no cinema, passar um tempo aí com a namorada, com o namorado, com o marido, com a esposa, enfim, relaxar, porque o importante é você chegar na prova o mais calmo possível para fazer a melhor prova possível, beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. O pós-edital é um momento bem delicado, mas é um momento muito bacana para quem está estudando há bastante tempo, é um momento muito aguardado, né? Então tem que executar o estudo ali da melhor forma possível para você. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, peço que você curta esse vídeo e se inscreva no meu canal para que eu possa continuar produzindo vídeos aí para ajudar os concurseiros Brasil afora. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.